Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga sobre os conteúdos maravilhosos da obra Memórias de um Suicida. Maíse, é tão interessante que esta obra desperta o interesse dos jovens. A gente tem acompanhado em feiras, em bienais do livro, até mesmo em termos das vendas normais nas livrarias, enfim, nas distribuidoras, que o livro Memórias de um Suicida ele tem uma boa saída. E fizemos já essa pesquisa ao interesse do jovem, especificamente pelo livro. Por que razão isso se dá? Quando eu li Memórias de um Suicida pela primeira vez, eu tinha 16 anos. E me recordo que entre a minha mocidade havia um enorme interesse nessa leitura. Talvez porque, como jovens, achemos que tudo ainda está por fazer. E podemos, de alguma forma, escolher nosso destino todos os dias. Achamos também que as coisas que acontecem com os outros não vão acontecer conosco. Os erros dos outros não serão os nossos. E Memórias do Suicida bem nos mostra que, às vezes, nossos pés falham. Às vezes, o que parecemos, teoricamente, ter facilidade para solucionar, vem como uma pedra em nosso caminho, muito mais forte do que imaginávamos. Acho que ainda hoje o interesse é também porque como é que alguém pôde sobreviver, voltar, contar. E imagino que Camilo e que todos aqueles que voltaram e contaram devem ficar extremamente felizes ao perceber que todo sacrifício, todo esforço valeu a pena para dizer àqueles que ainda estão na carne, cuidado. Que coisa maravilhosa. De certa forma, essa ideia do suicídio acaba passando pela cabeça, Maíse? Eu acredito que sim, porque eu acho que o ser humano ainda tem muito essa coisa de ou vai ser do meu jeito, ou eu vou escolher que não seja do meu jeito. Eu não aceitarei que não seja do meu jeito. Acaba com tudo isso. E o jovem é muito pensa muito assim, né? Vai ser do meu jeito. Se não for, eu não aceito, eu não entendo. A maturidade tem suas vantagens. É você perceber que todos os caminhos nos apontam lições, mas a escolha do caminho corre por nossa conta. Que coisa impressionante, né? Estamos sendo sempre responsáveis. Sem dúvida nenhuma. Pelos nossos atos, né? Aqui na segunda parte do livro, nós temos um capítulo sobre, quando fala dos departamentos, os arquivos da alma. Um momento difícil, não só para o suicida, mas para todos nós. Eles, quando chegam lá e começam a rever o que os levou àquele gesto impensado e rever outras vidas, a mínima, a última ou a penúltima, eles não têm nem consciência e condição de avançar muito para trás, né? Ir para trás muito, mas eles percebem que, em 100% dos casos, aquilo que os fez ao suicídio, que os lançou ao suicídio, era o resgate necessário de vida anterior. E isso é que os deixa mais enlouquecidos. Ao perceber que, revendo o passado, de forma atenuada, a provação viria e, uma vez ultrapassada, os lançaria a dimensões maiores de entendimento. E eles cortam isso e, ao contrário, ficam de tal forma estagnados que é como começar do zero, no fundo e tendo, em geral, que passar pela mesma prova que menosprezaram. Ia entardecendo. As sombras se acentuavam no horizonte púmbleo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e à minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? E, na verdade, ele percebe de forma belíssima que, dependendo da sua fé, você era atendido desde as enfermarias, ou por um padre, ou por um pastor, ou por um livre pensador, não importava. Dentro da sua concepção, você era acolhido. Que coisa Isso já foi uma primeira surpresa, né? Porque não havia uma religião que dominava, mas um grande sentimento de respeito. E como eles não se tinham respeitado a si mesmos, já era o primeiro golpe. Depois, como que eles sabiam tanto? E aí ele percebe que também ele havia sido monitorado permanentemente
com o carinho dos seus protetores, com o carinho daquele hospital que era responsável, né? Maria de Nazaré era pessoalmente a mentora de todo aquele trabalho de recuperação das almas suicidas. Aí ele começa a perceber a dimensão de onde eles tinham ido parar e do quanto lhes cabia descobrir novamente a si mesmos e aceitar toda a ajuda para a caminhada. O fato, Maíse, da gente saber dessa realidade, que mesmo após um certo sofrimento a gente vai ser recolhido, vai ter então, digamos, todo esse acolhimento, não seria um estímulo ao suicídio? Eu acredito que de forma alguma, porque ele também não faz meias palavras ao falar do sofrimento tremendo. Físico, entre aspas, né? Porque o perispírito se fere profundamente. Tudo que fazemos ao corpo está reverberando no nosso perispírito. E eram dores inomináveis, dores que os levavam quase à demência, porque não significavam só perceber que o perispírito vivia a consequência do gesto, mas também as lembranças. O pavor do futuro é algo a que ele se refere muito, o pavor do que viria, de refazer. Ele se atormenta desde o primeiro instante, ao perceber nas primeiras lições que teria que retornar, ele percebe que a cegueira não deixaria de fazer parte da sua próxima existência. E ele tentou adiar isso de tal forma que ficou mais de 50 anos estudando no mundo espiritual. Mas não tinha como recuar. Em dado momento, ele tinha que voltar. Maíse, essa questão dos arquivos da alma, tudo está escrito na alma mesmo? Sem dúvida nenhuma. Eu mesma, brincando, costumo dizer, quando as pessoas me contam alguma coisa e dizem, mas eu escondi isso de todo mundo. Eu digo, olha, não se preocupe, está no éter. Porque a gente aprende que tudo que sai de nós, que pensamos, que falamos, que almejamos, fica registrado. Você vê que coisa incrível que é a tecnologia, né? A gente vai avançando gradativamente. Hoje se diz que está registrado nas nuvens, não é? A questão dos arquivos e tudo mais. E a gente já tem essa explicação, a questão do próprio ambiente que nos rodeia, o fluido cósmico universal, como esse grande instrumento, né, de veiculação dos nossos pensamentos, vibrações. Tudo tem memória, não é, Maíse? E um dia, Geraldo, quando as pessoas se conscientizarem em verdade, nós vamos entender coisas fundamentais. Por exemplo, 24 horas do dia e da noite somos chamados espiritualmente a nos manifestar. Entramos em contato com energias as mais diversas, estamos mergulhados em energia pura. Como vamos nos alimentar disso e como vamos alimentar a vida em torno de nós disso, é que cabe por nossa conta, é que vai de acordo com a nossa consciência. No dia em que todo ser humano perceber isso, que tudo que você dá à vida, a vida te devolve, então não haverá razão para suicídio ou para qualquer gesto menos digno e nobre na direção do nosso semelhante. Que coisa! A cada um segundo as suas obras. Talvez uma das coisas mais extraordinárias que Jesus nos disse entre todas as outras. Acho que ele sabia muito bem que tinha que nos dizer aquilo o mais rápido possível, para que nós entendêssemos que só encontraríamos a nós mesmos, onde quer que estivéssemos, na terra ou no além, não é? E como é que isso se aplica ao suicida? Ele encontra o resultado da sua própria invigilância, da sua falta de fé, da sua falta de esperança. Ele mesmo, mais agravado em situações que ele poderia ter solucionado e não solucionou, em ferimentos profundos da alma e do seu próprio perispírito que sobrevive ao corpo de carne, e o retorno da lembrança, e ele não admite os seus erros, como todos nós no fundo não admitimos, não admite que poderia ter agido de outra maneira, mais iluminada, e aí começam suas grandes dificuldades que só terminarão com a volta à Terra. Essa organização dos capítulos traz uma espécie de epígrafe, citando uma passagem do Evangelho, um versículo, e nesse a cada um segundo as suas obras está aqui, digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Em Mateus 5:26. Linda frase, porque ele não falava com certeza de um lugar específico, mas das situações que criamos, das armadilhas que colocamos à nossa volta, das situações dolorosas que por vontade própria nós fomentamos. Não saímos dali. Seria uma condição consciencial. Mas com certeza. E, malgrado nossa vontade em admiti-lo, com certeza
sempre estamos enredados pelas situações que nós mesmos criamos. Talvez ao olhar um dia para trás vejamos que muito mais do que provas e expiações, nós mesmos fomos atrás de coisas que a vida nos pedia esquecer, que a vida nos pedia renovar, mas nós insistimos, achávamos que ali estava a nossa felicidade. E Emmanuel dizia através do Chico, às vezes o que implorais é a vossa desgraça, não a vossa felicidade. Mas enquanto aquilo não vem para nós, não sossegamos. É por isso que no plano espiritual, com uma visão mais ampla, a gente acaba colaborando na programação, escolhendo caminhos, às vezes, né, difíceis, porque temos necessidade, né, Maísa? E ao contrário do que a gente pensa, os espíritos dizem que frequentemente nos convidam à parcimônia. Nós pedimos tanta coisa ao mesmo tempo e eles dizem, vamos com calma, nós é que não queremos a calma. Nós queremos todas as provas, todas as expiações de uma vez, nós queremos rapidamente avançar, nós queremos estar de novo nas regiões do infinito para o qual fomos criados. Eles mesmos nos aconselham, vai devagar, mas nós não queremos ir devagar. No entanto, quando chegamos aqui, fomos esquecidos pela bondade divina. Tudo de ruim nos acontece. Como que eu pedi tantas provas? Como que eu pedi para estar ao lado do fulano? Quer desistir, né? Exatamente. E é tão clara a doutrina espírita, né? Porque a gente acaba sendo livre na hora de escolher, mas né, escolheu, aí você tem que, de certa maneira, colher, né, aquilo que foi escolhido. Você plantou, vai ter que, né, passar por aquilo, não pode ficar... E com certeza Deus percebeu que seria difícil ensinar. Então, tudo na natureza. Você plantou laranja, como você vai colher pimenta? Meu Deus, basta olhar por um segundo e a lógica nos dirá que nós precisamos nos transformar, né? Emmanuel uma vez disse através do Chico, quando Deus criou o mundo, pintou o céu de azul, na certeza de que quando o homem olhasse para o céu, teria que encontrar a paz. Que coisa linda. Conversamos com Maísa Braga, palestrante, oradora, divulgadora da mensagem espírita, que nos fala com muita emoção. Falamos sobre o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Castelo Branco, orientação de Leon Denis. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos também a sua companhia, sempre muito bem-vinda, e convidamos para que esteja conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.